Olá, tudo bem com você? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Que este dia, este momento seja um momento de paz. Eu não sei o que você tem passado, mas eu quero te dizer, Jesus ele te ama. O Senhor Deus, ele tem uma obra grandiosa, maravilhosa para se cumprir ainda na sua vida. Deus não se esqueceu de você. Amém? Passando aqui para deixar uma palavra de Deus ao teu coração. Talvez a você que serve a Deus e a você que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Queridos, a Bíblia vai dizer para nós no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, acerca de um casal, que me faz entender e aprender algumas lições que trago para o dia de hoje. Porque o mesmo Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, foi morto, venceu e ressuscitou, ao qual os apóstolos pregavam, é o mesmo Jesus que eu e você podemos servir e experimentar dos seus milagres nos dias de hoje. Porém, o Senhor nos chama a viver na verdade, andar na verdade e falar aquilo que é a verdade. Porque a Bíblia diz em João 8,44 que o diabo ele é o pai da mentira, ou seja, ele é aquele que gerou a mentira e ele nunca se firmou na verdade. Mas disse Jesus em João capítulo 14, versículo 6, que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. O caminho, porque é através dele que nós vamos até a Deus, ele é o mediador. Então você tem que entrar por o caminho chamado Jesus. A verdade, porque nele não há mentira. A vida, porque somente através de Cristo Jesus nós podemos ter a vida eterna. Amém? Atos capítulo 5, a Bíblia diz a respeito de um casal por nome de Ananias e Safira. Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, eles tinham o costume de todas as suas herdades, os seus bens, eles repartiam entre si, eles não tinham aquele apego material como nós vemos nos dias de hoje. Não, ninguém tinha necessidade lá na igreja primitiva, porque eles repartiam os seus bens, eles depositavam bens, patrimônios aos pés dos apóstolos. Não, eles não tinham apego, eles cuidavam de si, um do outro. E tendo esse costume agora, a Bíblia diz que Ananias ele chega diante do apóstolo Pedro e ele diz para o apóstolo que ele tinha vendido um imóvel, uma herdade que ele tinha por um valor X. Mas na verdade ele estava mentindo para Pedro. Pedro pergunta para ele assim: você vendeu por tanto? Por X valor? E ele disse: sim, eu vendi por X valor. Mas na verdade ele havia vendido por um outro valor. E ele agora estava mentindo a Pedro. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, vira para Ananias agora e fala com ele: olha, você não, por que você está mentindo ao Espírito Santo? Mas Ananias estava falando com o apóstolo Pedro. Mas Pedro estava cheio do Espírito Santo. E ele não estava mentindo para Pedro, ele estava mentindo ao Espírito de Deus. Então, assim, logo após, a sua mulher Safira também vem, umas 3 horas depois, aproximadamente, segundo estudiosos. Ela também chega, a esposa dele, Safira, e Pedro faz a mesma pergunta para ela e diz: olha, você, Ananias, vocês venderam tal herdade por X valor? Agora existe uma oportunidade que está sendo dada entre o apóstolo Pedro, entre o Espírito Santo e entre Safira. A oportunidade de arrependimento, a oportunidade de consertar aquilo que já estava errado, porque o seu marido ele já havia mentido. E o que acontece? Um pouco antes dela chegar, Pedro fala com Ananias assim: olha, porque mentiste ao Espírito Santo, já está aí na porta aqueles que vão pegar o seu corpo. É forte. Porque agora Ananias ele pagou o preço com a própria vida por ter mentido ao Espírito Santo. Ei, você que serve a Deus, ande em verdade, busque a Deus com sinceridade. Jesus está às portas. A qualquer momento esse céu se abre e Jesus vem buscar a igreja dele. E que eu e você estejamos como que preparados para encontrar com o noivo, com vestes espirituais brancas, sem pecado.
sem engano, sem mentira. Busque a Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças. Porque agora existe uma oportunidade que Pedro dá para ele. Ele pergunta, você vendeu por X? Ele diz, vendi por X, mas não tinha vendido. Mentiu. A mesma coisa fez Safira, o mesmo erro. Esposa, se junte ao seu marido para andar na verdade. Se junte ao seu marido para fazer e viver a palavra de Deus. Mas aquilo que você vê que é errado, que o Senhor Deus não está de acordo, ei, esclareça os olhos dele. Marido, a mesma coisa você. Diga a verdade para sua mulher, diga, não, isso não está certo, vamos andar na verdade. É um ajudando o outro, é para isso que Deus coloca o marido e a mulher um do lado do outro. Não é para os dois andar em engano, não. Se um está andando em engano, está fraquejando, o outro chega e fala, olha, em nome de Jesus vamos viver a palavra. Isso não está certo. Mas não, os dois se juntaram para mentir ao apóstolo Pedro, quando na verdade estavam mentindo ao Espírito Santo. E agora Pedro diz para ela, olha, os mesmos que pegaram o corpo do seu marido, está aí à porta. Você percebeu que houve uma pergunta antes de tudo isso acontecer? Eles pagaram o preço com a vida, morreram. Mas antes disso acontecer, houve uma oportunidade. Oportunidade de quê? De arrependimento e de falar a verdade. Mas eles preferiram ocultar. Eles preferiram mentir para o apóstolo Pedro. Mas Pedro falou com eles, vocês não estão mentindo para mim. Vocês estão mentindo a Deus. Vocês estão mentindo ao Espírito Santo. Então, o que eu quero te dizer nesse momento? A oportunidade de arrependimento, ela é dada a nós todos os dias. Eu não sei o que você tem feito, de errado, ou o que você tem feito que você sente que não está agradando a Deus, e eu não preciso saber. Mas você precisa colocar diante de Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui, sou pecador, me arrependo, Pai, e eu quero falar a verdade com o Senhor, estou assim, 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 muda minha vida, muda minha história, e Deus é poderoso para fazer isso. Amém? Talvez hoje você não vai ver pessoas morrendo e caindo mortas quando mentirem e quando andarem em engano, em engodo, mentindo. Talvez dentro da sua casa, para sua esposa, para o seu esposo, para o seu pastor. Talvez você não vai ver a pessoa caindo de imediato e morrendo fisicamente. Mas aos poucos, espiritualmente, essas pessoas têm morrido. E existe um preço e um perigo muito alto, porque, consequentemente, diz a Bíblia que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, se você anda em mentira, portanto, meu querido, pense nisso. Talvez não vai haver morte física, mas vai haver uma morte espiritual. O segredo é se arrepender. Perfeito foi só Jesus. Foi só um. E mesmo assim foi crucificado. Mas aqui, ao terceiro dia ele ressuscitou. E a minha Bíblia diz, a sua Bíblia diz que ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Todo dia ele está lá. Ele está intercedendo por mim, por você. Olha lá, Senhor, ele está errando, ela está errando, mas dá mais uma oportunidade. Ele vai se arrepender. Portanto, querido, se arrependa. Minha irmã, se arrependa. E se volte para Deus. Jesus está de braços abertos esperando. Amém? Jesus está de braços abertos esperando. Talvez você é alguém que saiu da presença de Deus e tenha andado num pecado, num erro. Mas, enquanto a vida é esperança, enquanto os seus pés estão sobre a terra, Deus te dá a oportunidade de arrependimento. Tá bom? Que Deus te abençoe, que você possa sim refletir sobre esta palavra, em nome de Jesus.